Salve galera do canal, tudo bem com vocês? Galera, hoje a entrevista é muito especial. Eu tô aqui com nada mais, nada menos, com o Marechal mais antigo que tá aí no cargo há muito mais tempo que acho que qualquer outro, o nosso querido amigo Fox, Marechal do clã Nations, que inclusive é o meu clã, né? E aí, Fox, tudo bem? Opa, pessoal, beleza? Tranquilo, e aí, Spark? Tá Tudo indo aí. Vamos, beleza? vamos aí. Então, Fox, só para você entender como é que funciona aqui o sistema de entrevista, eu vou fazer umas perguntas para você e eu vou pedir que você tente ser bem objetivo, no máximo em 1 minuto, para que o vídeo não fique muito longo e a galera não fique impaciente, né? Que nossos inscritos aí, eles são muito impacientes. Beleza, eu vou tentar. Eu gosto de falar pra caramba, né? Então Então, pode mandar aí. vamos lá, começar logo com a primeira pergunta aqui. Quanto tempo você é marechal? Cara, eu sou marechal desde 2009, finalzinho de 2009. Eu acho que novembro, por aí, de 2009. Mais ou menos isso aí. Isso aí É, dá foi isso aí. quase 10 anos, né? É, quase 10 anos. É esse tempo pra caramba. Rapaz. Pergunta 2. Depois que você assumiu, quanto tempo demorou para a Nath se tornar uma potência? Olha, Spark, depois do período que a gente começou a recrutar com level 70, 78 e foi evoluindo. Naquele tempo era mais difícil de upar, né? Então, assim, eu acho que uns dois anos e meio para 3 anos por aí, a gente começou a figurar no cenário das TWs, de PVP, essas coisas, né? Então, mais ou menos isso aí, uns 2,5 para 3 anos por aí. Bastante tempo, né? Sim. Foi E a, para quem começou do zero. e a pergunta 3 é: você acredita que a Azumi foi responsável pela ascensão da Nations? Aí, maravilhosas! Trago para vocês mais uma vez um vídeo babadeiro da amiga de vocês, travesti, rainha das flechas, né? Eu diria que marcou assim o período que a gente teve que usar mais estratégia, né? Porque a gente sempre foi conhecido por um clã que sempre buscava, que a gente começou mais fraco em relação aos nossos adversários. Então a gente tinha que utilizar de outros meios para ganhar. E o outro meio era estratégia, né? Utilizar para parar um char muito forte que naquela época era considerado o char mais forte do, eu acho que até do PWBR, não sei, não tenho certeza, mas era um char muito forte, né? Então a gente teve que usar de muita estratégia. Então realmente foi uma coisa que alavancou o clã assim, né? Foi uma coisa que todo mundo achava impossível e a gente conseguiu. Entendi. Pergunta 4: quando iniciou a guerra declarada contra Spence? Olha, Sparty, a guerra declarada contra o Spence ela começou muito antes da Spence ser criada, né? O Ricardo era daqui. Chegou a ser major aqui. E o sonho dele era ser marechal. E teve um período, e sempre tem aquela final de temporada você sempre pensa em parar, tá cansado. Mas aí ele queria ser marechal, aí ele tava torcendo, talvez assim, eu não tenho certeza que eu não, né, não sei da opinião dele pessoal, mas o que via é que parecia que ele queria ser marechal, tava torcendo para que eu parasse e eu não parei. Aí ele criou o clã lá e foi oposição a gente. Ele queria fazer com que aquele pessoal que estava lá do lado de lá tivesse uma pessoa que não desistisse. E aí ele realmente conhecia como a gente era aqui, a gente não desistia. Dificuldades eram superadas através de conversa, de reunião e ver o que poderia ser resolvido. Então, ele é uma pessoa realmente que é dedicada, né? Uma pessoa que se dedica e está ali e sabe como é que funciona as coisas aqui também. Então, começou realmente a guerra
ainda dentro do clã, que ele ainda tentou recrutar algumas pessoas aqui no nosso TS enquanto estava aqui no clã ainda. Ah, entendi. A pergunta 5 seria por que que começou essa guerra, mas você já acabou que respondeu as É, duas numa só, né? 2 em 1. Então vamos para 6. Quantas vezes você ganhou em primeiro lugar a premiação do Reset? Olha, contando a premiação mesmo, foram 3 vezes. Dessa final de temporada que teve aí e mais 2 anteriores. Então foram 3 vezes. Algumas pessoas acham até que foram mais. Mas a Lug realmente começou a passar essa premiação. Teve uma que teve uma temporada que foi muito absurda, que foi as regras foram muito sem lógica, e teve essas últimas 3 que a gente ganhou. Então, teve 4 premiações no total e 3 delas a gente ganhou. Inclusive, a primeira premiação quem ganhou foi um clã de farm. E tu Que lembra não qual participava era o do clã? Rapaz, se eu não me engano, era a Second. Ah, isso Que na era época era antigamente do Signo, né? Era dos signos, isso. Que inclusive era de uma pessoa daqui. É de uma pessoa aqui do clã, era pelo menos. E agora tá aqui no clã, inclusive, né? Na época não era do clã. Entendi. A pergunta 7, assim, o que você atribui ao fato da Nation ter permanecido tanto tempo em primeiro lugar no PWBR? Olha, Sparta, aquela coisa, você quando ganha uma TW, às vezes a pessoa pensa que tá tudo uma beleza, tá tudo bom. Então a gente nunca se contentava com esse tá bom. A gente sempre procurava saber o que é que tinha acontecido, se tinha acontecido alguma coisa de errado, para tentar melhorar. Então a gente sempre foi conhecido pelas estratégias. A gente enfrentou muito tempo clãs muito mais fortes que a gente por muito tempo. As últimas 2 temporadas é que a gente teve um clã mais forte em relação ao nosso adversário. Mas na maioria das vezes era um clã muito forte que a gente tinha que ganhar através de estratégia. Então, tanto o corpo de patentes que ajudou muito, tantos que já foram, né? Inclusive o Ricardo já foi daqui, então ele era um bom patente, tinha alguns defeitos como todo mundo tem. Como os atuais, né? Os que continuam hoje no clã também, que não são patentes e ajudam, e o clã em si também, né? Então, a questão de não desistência, de persistência, né? Que não deixar algumas coisas abalarem. A gente se envolve muito e algumas coisas são chatas, mas são ossos do ofício, né? Então é estratégia, né? Questão da estratégia de não desistência, não desistir. Certo. Agora aqui, uma pergunta aqui da número 8 o que te deixa mais puto com os plays? O que eles fazem que te deixa mais puto no clã? Do clã em si, aqui, Do clã, os plays do clã. O que eles fazem que te deixam mais puto? olha, aqui a gente loga todos os dias, a gente tem praticamente uma segunda vida aqui nesse jogo, né? Eu não diria que é uma vida porque é uma vida virtual, mas as pessoas às vezes levam muito a sério esse jogo. Aqui eu fico puto quando o cara tem aquele mimimi porque matou meu secundário, porque o cara não tá cavando, não tá batendo no boss pra cavar um baú, a questão lá do boss, né? Aquele passa-fome que eu chamo de passa-fome, bem pegou, né? Todo mundo fala isso aí. É, é aquele mimimi, é aquela coisa que você tá com problema, aí quer descontar no jogo, qualquer coisinha já quer explodir, aí aquela coisa. Eu não gosto disso, não. O jogo é jogo e a vida pessoal é vida pessoal. Pra mim é assim. Então, isso atrapalha bastante. Às vezes as pessoas querem misturar as coisas, tanto daqui do clã como de fora também. Principalmente de fora. Entendi. A 9 aqui, sempre foi falado que a staff da Nation só dava ouvidos para os combo noemas e os players medianos eram ignorados. O que você tem a dizer sobre esses comentários? Certo. Olha, o que eu vou dizer é o seguinte, que a gente escuta todo mundo. Eu sempre faço reunião aqui e sempre termino com uma frase que eu acho que você já deve ter ouvido várias vezes. Alguém tem alguma opinião, alguma pergunta, alguma dúvida que queira fazer? E quando a gente não tem essa resposta como, eu quero falar isso, eu quero... Quando a pessoa não fala, simplesmente a gente imagina que a pessoa não tem uma opinião contrária ao que a gente está passando ali. Então a gente sempre busca. E às vezes a gente fala e eu digo,
eu faço essa pergunta e a pessoa diz, a pessoa deve pensar, não, eu não gosto de falar em público, eu vou procurar falar com ele depois. E já aconteceu várias vezes que a gente não chega e fala, ó, fulano me procurou, terminou a reunião para conversar comigo sobre tal assunto, porque o assunto que a pessoa queria ter era comigo, não era com o restante do clã, né? Então, às vezes a pessoa também, a gente puxa para a reunião de patentes, ouve o que a pessoa tem a falar, se for uma coisa que tenha lógica, porque às vezes as pessoas não têm a dimensão do que é o jogo em si, para, tipo, dar uma opinião, pensa que não tem outros fatores envolvidos, mas tem. Então a gente sempre busca falar com essas pessoas, conversar e saber a opinião delas. Às vezes tem algumas coisas que elas falam que são realmente que a gente aproveita e são bem-vindas, sim. Então eu sempre incentivo as pessoas a dar opinião e falar o que pensa, nem que seja em reunião de patentes, só a gente lá, ou só eu uma sala com a pessoa e eu passar para os patentes o que é feito, o que ela fala. Certo. Agora uma outra pergunta aqui. Por que acabou a aliança com a União e a Bondless, sei lá? Isso. Então, a Boldless, ela acabou a aliança, o Marechal, a gente tem um grupo de WhatsApp dos aliados, e o Marechal ele estava tendo dificuldade em log, em TW e PVP do clã dele. Por quê? Porque a gente dominava, a nossa aliança dominava o boss lá, o Passa-Fome, né? Que até é complicado falar aquele nome daquele boss lá. Eu chamo de Passa-Fome mesmo. E ele queria um meio de fazer com que as pessoas que só estavam no clã dele para farmar saíssem do clã dele, porque não tinha mais aliança com a gente. Então quem se aproxima, quem não é da aliança, a gente ataca. O pessoal, a maioria das vezes, ataca, né? Eu, pelo menos, não ligaria não, mas o pessoal ataca, tem que seguir. Então foi um meio dele, achou que seria bom pro clã dele para tirar as pessoas que só estavam lá para farmar. A União. A União foi por um atleta de negócio de boss passa fome também. Até hoje eu não entendi muito bem porque eu tentei buscar respostas para o que aconteceu e a pessoa que estava envolvida, as pessoas que estavam envolvidas, não tiveram tempo de se explicar, porque tinha uma parte que estava bem nervosa e eu chamei no TS e sempre eu resolvo as coisas conversando aqui, seja aliados ou seja pessoas do clã. Eu não chego, vou dar um ban no Sparta porque ele fez isso. Não, eu vou procurar saber o que você fez e o que a pessoa que você discutiu ou teve um atleta fez. Para chegar e dizer, vamos resolver dessa maneira, vamos conversar. Nós somos civilizados, né? Então não tem por que chegar e começar a não escutar ninguém. Só que nesse dia não foi possível. Eu tentei de tudo, passei mais de meia hora tentando resolver a situação, não consegui. Parecia que o outro lado não queria resolver, parecia que queria realmente o término da aliança. Então, eu não posso forçar ninguém a manter uma aliança, né? Entendi. É complicado, né, cara? É. Agora, aqui é uma coisa que é um assunto meio delicado, mas tem que ser falado. Pode perguntar, meu filho, pode mandar. Pergunta número 11 aqui. Isso são coisas que foram faladas, tá? E que eu coloco nas perguntas aqui, tá? Tranquilo. O Raps, o SK Raps, na época, certo, disse que só queria TW contra a Spence. Todo o clã achava que não era para deixar a Pride crescer. Então, ele ameaçou sair do clã caso a Nations não fizesse a vontade dele. Depois, ele mudou de ideia e quis atacar a Pride. E saiu do clã porque vocês atacaram a Spence. Isso foi verdade ou foi mentira? Não foi muito bem assim, não. O que aconteceu foi o seguinte. Essa pergunta aqui vai exigir mais de 1 minuto, viu, a resposta. Então, o que aconteceu na época foi o seguinte. A Pride a gente já tinha visto TW contra eles e não dava uma TW boa. Não dava, vamos dizer, satisfação. Você entrava na TW, o clã da gente era muito mais forte que o deles. Dava um rush, às vezes até ficava brincando. Né? Teve uma TW recentemente aí que a gente deu um rush e derrubou todas as torres da base deles. Né? E quando a gente foi tirar um território deles, né? Há 3 semanas atrás.
deu um rush no clã deles e derrubou todas as torres. Então é uma TW que, pra gente, porque assim, teve o Meg, tem pessoas do signo e tinha pessoas do Pegasus. Então era natural que pessoas do Pegasus tivessem a rivalidade com a Pride. E nós dos signos, que viemos dos signos, né? A gente tinha rivalidade com a Spencer. Então, a gente já tinha mostrado para todo mundo que a Pride realmente ela não aguentava a gente. O que a gente pretendia era o quê? Era ter umas 2, 3 TWs contra a Pride e descer na Spencer, já que nosso adversário não estava subindo. Porque essa questão de procurar TW agora, está procurando agora, a Spencer está procurando agora, porque ela sabe que está mais forte, aquela coisa toda. Mas as temporadas anteriores, ela não procurava. Ela ficava lá embaixo, a gente tinha que descer o mapa todo atrás deles. Os membros deles não lembram disso aí, deve ter uma amnésia aí seletiva. Então, o que a gente fez? A gente vamos ter umas 3 TWs contra a Pride e vamos descer na Spencer. Só que aí a gente estava no mesmo período que a gente fez aliança com a Reapers. E a Reapers, o pessoal tinha a rivalidade com a Pride. Tinha um território, a gente poderia atacar, e se a gente atacasse a Pride, a gente não ia permitir que o nosso aliado tivesse TW contra a Reapers, contra a Pride. Aí o que a gente fez? Cedeu essa oportunidade para a Reapers a pedido deles e nós também avaliando, pô, TW que vai ser legal é a Reapers e Pride e a gente dispensa. E fomos descemos. Então foi basicamente isso. A gente estava tendo até TW boa, né, contra a Spencer. Só que a Pride ela começou a vencer a Reapers e começou a combar na gente, dizendo que era para se divertir, né? Só que não era, não tinha diversão para eles. A gente entrava com 30, 40 pessoas para tentar segurar 80 deles. Não dava. Ah, mas o clã mais top do servidor tem que ter um log para aguentar as 2 TWs. Beleza, a gente tentou fazer isso. Por um mês eles combaram na gente. Depois desse um mês, aí eu disse, não, já que eles querem fazer a estratégia de ganhar o primeiro e segundo lugar, né, o que estava acontecendo, eles já tinham território suficiente, já estavam em primeiro. A primeira colocação estava garantida da Pride. A gente já estava, não, aqui a gente vai lutar pelo segundo colocado. Porque a gente vai ter TW contra a Spencer, vai ganhar 2, vai perder uma, pode ganhar uma e perder 2 e assim vai. Eram clãs equilibrados. Só que a Spencer e a Pride começaram a combar na gente. Aí a gente resolveu mudar o foco para a Pride, atacar a Pride. Só que aí, depois de um mês, a Pride começou a usar fake. Aí isso é uma história que pode ser, se quiser eu respondo mais na frente, porque a gente usou pela primeira vez fake nesse jogo aqui para se defender. Então basicamente é isso, é porque a TW contra a Spencer era uma TW mais equilibrada, uma TW que iria dar diversão para todo mundo. Não ia ser só uma questão de vingança pela Pride, pelo que ela fez lá no Pegasus, né? Que pra mim foi o atraso do servidor Pegasus, foi a Pride, não foi uma coisa que deu, ah não, essa aqui o clã, ele ajudou a evoluir os players, não, ele atrasou o servidor do Pegasus. Pra mim essa é a minha opinião. Sim. E outra pergunta aqui, quando estava próximo ao merge e você ouvia falar em Pride, o que você imaginava? Que tipo de clã seria esse tão famoso? Olha, o Spart, eu já tinha conhecimento da Pride porque assim, o Zack, né, o antigo marechal da Mythos, né, e passou a ser o outro clã lá que eu esqueci o nome. Legacy. Ele, como? Legacy, isso, Legacy. exatamente. O pessoal da Legacy, desculpa aí por não ter lembrado. É porque é tanto nome parecido que... Então, eu também tô ficando velho, né? Então, o que aconteceu? Quando teve o boato que ia ter o merge, e iria ser com Pegasus, né? Os 2 servidores de PVP, eu já tinha conhecimento, porque o Zack vinha aqui no nosso TS, convidava a gente para participar da TW deles, logando alguns chats que não iriam logar naquele dia, e pedia opiniões da gente. A gente ia lá, ajudava, e a gente via a força que a Pride tinha. A gente via algumas coisas que poderiam ser mudadas, mas aquela coisa, sem se intrometer no clã. Todo mundo, né, não gosta de chegar aí. Ninguém gosta de chegar, eu vou dar a opinião do seu clã pra... A gente dá uma opinião, se a pessoa quiser aceitar, aceita, se não, vai dela, né? Então, a gente já tinha conhecimento, um pouco de conhecimento, e foi procurar saber quem eram os nossos próximos adversários. Porque
Se a gente era mais próximo a Legacy, no caso Mythos, né, na época, e a Mythos ou Legacy era adversário da Pride, a gente ia ser adversário da Pride. Não tinha jeito. Mesmo porque também não ia ter graça a gente fazer aliança com o clã mais forte do outro servidor e a gente fazer um monopólio. Simplesmente não ia ter graça. Ia ser dois clãs fortes contra a Spencer e a Legacy. Não tinha lógica. A gente era mais próximo também. Então a gente procurou, como deve ser feito, né? Todo líder de clã ou estrategista de guerra, né? Procurar saber quem é o seu adversário, conhecer o seu adversário. É conhecimento que gera estratégia, né? Então a gente procurou saber realmente com antecedência quem era nosso adversário. E continuar a pergunta é. O que eu imaginava e o que eu acho o que agora? Que você imaginava, né? O que era a Pride e que tipo de clã seria. Que tipo de clã seria esse tão famoso, né? A gente imaginava que a gente ficou um pouco decepcionado, né? No primeiro dia de merge que deu errado, né? Foi 24 horas de merge. Eu vi Chaz lá na Pride, que também eu sei que não estava totalmente o clã, a força total da Pride naquele dia, né? Mas eu vi um clã que era abaixo das expectativas. Eu via dois Chaz lá que aguentavam porrada, e o restante não. Que até eu tava matando, eu sou Fulcon, um guerreiro Fulcon, não tenho dano. Então a gente ficou realmente assim. Tinha uma coisa toda, teve aquela live que foi antiga, que foi ao vivo, né? Com o Hitax, né? E, e o Icarus falando aquela, tá, vocês vão conhecer. Vou te perguntar isso. Então, é isso. Foi decepcionante a parte, pra gente foi. Então, essa já é até a próxima pergunta aqui. O que você sentiu quando ouviu do próprio Icarus a frase: a Pride não precisa de apresentações? Eu não vou dizer que a Pride dispensa apresentação, mas a gente está aí há tempo suficiente para ter um nome, para ser conhecido, então não tem como mencionar o Pegasus sem mencionar a Pride. Venceu alguma coisa no Pegasus. Tamo aí, nesse novo servidor que vai vir, né, o Pride Phonics, como diz o pessoal lá. As nossas intenções são basicamente peitar o clã mais forte de lá. Eu acho que atualmente é a Nation, que seja, para mim tanto faz. O que vier veio. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? E que ele não conhecia Natius. Isso te deu algum tipo de medo? Medo de quê? Cara, primeiramente, ele realmente não precisava se apresentar pra gente. Não precisa. Não precisa. Porque a gente já tinha procurado saber. Então, ele não precisava dar armas pra gente, né? Agora, ele dizer que não conhecia Natius, pra mim ele foi uma besta quadrada, né? É como eu falei pra você na pergunta anterior, a resposta, né? Quando você tem um adversário ou um possível adversário, você vai procurar saber informações dele. Então, se ele foi, talvez eu acho que ele falou isso para se mostrar superior sem poder ser, porque realmente se ele fez isso de caso pensado, não vou procurar informações da Nath, para mim ele foi um burro completo. Ele tinha oportunidade, tinha informações, ele já estava em conversa com o Spencer, né? Então ele deveria ter procurado informações para poder falar alguma coisa, né? Para mim ele foi realmente uma besta quadrada. Eu acredito que ele não tenha sido. Eu acredito que ele realmente só não quis, vamos dizer assim, demonstrar que sabia, sei lá, queria dar um ar de superior. E medo eu nunca tive da Pride, não. Nunca. Tá, próxima pergunta aqui. Qual adjetivo você dá para o Icarus, que era um marechal que por 6 anos dominou um servidor de clãs separados, tá? E após o merge bater de frente com um clã sólido igual o seu,
em menos de um mês, sumir no mapa, passar o cargo e fim de jogo? Meu adjetivo é besta quadrada, né? Como eu falei. É porque ele. Ele poderia ter feito de maneira diferente. Ele deveria ter pensado, pô, não. Nada está realmente alguns passos à frente da gente. Então, assim, eu não acho que ele tinha desistido de jogar por algum problema pessoal. Não sei, eu não sei da vida de ninguém, né? Mas eu acredito que não, porque antes do Magic, aquele falatório todo, na live ele falou um monte de besteira, né? E depois fez um PVP para despedida. Aquele PVP foi marcado com uma antecedência de um mês, pelo que falaram. Algumas pessoas do lado de lá falaram. Então ele estava pensando em desistir do jogo quando tivesse o Magic. Não era porque, eu cumpri meu papel, agora eu vou parar porque eu tenho um objetivo de vida diferente do que tá. Desse tempo livre que eu tenho para jogar, eu não vou ter mais tempo livre. Não, eu não acho que tenha sido isso, não. Então, pra mim, ele foi uma besta guardada mesmo. Não tem por que alisar, não. Mesmo porque ele foi bem arrogante na live lá, falando as besteiras. Então, não devo nenhum respeito a ele, não. Certo. A próxima pergunta é: em relação às mudanças no servidor e criações de clãs novos e fechamentos de outros clãs, lances em TWs fakes e players indo para a Pride. Caso você queira comentar, o que você tem a declarar? Certo. Olha, todo final de temporada tem mudanças de plays para clãs diferentes. As pessoas constroem novas amizades, né? Você começa a fazer uma instância com uma pessoa, começa a querer ficar próximo daquela pessoa, no mesmo TS, no mesmo clã, né? Dividindo as mesmas situações que o clã favorece isso acontecer, né? Então, questão de mudanças de plays para clãs diferentes sempre vão acontecer. Não tem como chegar e falar, você não vai poder. Cada um é dono do seu chá. Você chega, tem o direito aqui de tirar o seu chá do clã a hora que você quiser. Eu não posso falar nada. O que você me deve é só uma conversa, Fox. Eu tô indo pra tal canto porque eu acho sentir melhor por isso e tal. Porque quando eu fui entrevistar você para você entrar aqui, eu perdi meu tempo conversando com você, né? Não é perder tempo de ser ruim. Eu dispensei um pouco do meu tempo para conversar com você sobre isso. Para mim, o que eu acho chato é isso aí. E sobre criação de clãs, sempre vai ter, cara. Sempre vai ter criação de clãs. Tem gente que vai pensar que a vida de Marechal é fácil, quer se aventurar. Cara, eu tô 9 anos nisso aqui. 9 anos não é 9 dias nem 9 meses, não. Quem é Marechal sabe muito bem como é a dificuldade. Você tem que se dedicar completamente ao clã. É quase que o tempo integral do seu tempo livre no jogo é dedicado ao clã. Você não faz outra coisa a não ser para o clã. Se você pensar diferente, seu clã não vai para frente. Você não tem a oportunidade de fazer ele crescer. As pessoas não sentem confiança em você. Se você não está lá para ajudar sempre que eles precisarem, é claro que você não vai ficar, né, um escravo. Mas você tem que estar de olho. É como aquela coisa daquele boato diz que. Boato não, é ditado que fala que quem faz o comércio é o olho do dono, né? Então, não adianta, é mais ou menos isso aí. Não adianta você chegar e fechar os olhos para muitas coisas que acontecem. E o pessoal me conhece, sabe que eu vou realmente tentar conversar, resolver as coisas. Então, assim, basicamente é isso aí. Mudanças de clã sempre vão acontecer. Mas no final, e principalmente no início de temporada, né? Que todo mundo quer ter seu território. Vão começar as novas triais agora. O pessoal pensa que vai ser fácil, né? Vai nada. Não vai dar para fazer trial um chá secundário que não tem um set muito bom. Vai ter que ser pessoas que estejam dedicadas ali. E a continuação da pergunta é o quê? Botei aqui em relação à mudança do servidor e criações de clãs novos e fechamentos de outros clãs, lanças TW Play e plays indo pra Pride, né? Olha, Caso você queira comentar. Pouquíssimas pessoas, por exemplo, daqui foram pra Pride. Na maioria das vezes foram mais para aquele clã lá chamado Judas, né? Que justifica o nome deles, né? Mas nada contra o pessoal de lá, não. Pra mim são pessoas ótimas lá. Vocês estão com uma raiva da gente porque eles querem recrutar dos dois lados e acaba que tem que realmente declarar guerra a gente pra isso aí. Pra ficar tipo um clã neutro. Eu sou uma terceira alternativa para o servidor. Tipo assim, entendeu? Então,
É, é questão de clã sendo criado, cara, isso vai acontecer, né? Mas mais na frente as pessoas perdem totalmente a liberdade de jogar. Quem tem vontade de ficar jogando ali com a sua PTzinha para fazer alguma coisa, você simplesmente perde seu tempo. Você não vai se dedicar ao seu set. É tanto que eu passei muito tempo com o meu set muito atrasado em relação às outras pessoas do clã, porque realmente uma era para estar fazendo um paraíso, fazendo no meu caso, um labirinto, que era meu 7R8 P3, né? Eu tava ajudando o clã a fazer uma coisa, fazer outra, um PVP, puxando. E eu gosto também de PVP, né? Também. Mas é basicamente isso aí, cara. Não... Eu realmente, assim, se o cara tem vocação pra ser marechal, siga em frente, me meta bronca. Agora que vai realmente ter muita dor de cabeça, mais do que alegria, vai sim. Mais dor de cabeça do que alegria. Agora uma outra pergunta aqui. Há boatos de players que saíram da Natius dizendo que você não sabe dar lance em TW e que você dava lance de 10kk. Comente esse assunto aí. Comente. Vamos lá. Fala sobre isso aí. Você, como marechal, você além de ser uma pessoa que vai apaziguar os ânimos numa possível discussão entre membros do clã, resolver onde vai dar lance, isso em conjunto com os outros patentes, você tem que ser tipo um contador também. Você tem que ser tudo um pouco, né? Você tem que ser Qual o nome da cidade? Monte Perfumado, não é isso? Então lá vai. Foi. tem que ser um aconselhador, tipo um aconselhador, questão de namoro, essas coisas. Você faz de tudo, o Marechal faz de tudo nesse jogo, basicamente. E não é nem responsabilidade de muitas coisas dele. Então uma das coisas que o Marechal tem que priorizar também é o Caixa Clã. Você pode até ter, tem Caixa Clã? Tem, nós temos Caixa Clã. Temos sim. Mas final de temporada, a gente chegar como queriam que a gente desse lance de 500kk toda semana para um clã que estava usando mais de 500kk de fake. Não, meu filho, não usei nenhuma vez desde que a gente começou com o Merge, com os clones novos, o nosso servidor agora, o Fênix, né? Eu não dei um lance de 10kk sequer. Todos os lances eram mais de situações que eu mandei lance de 110 para cima, 110kk para cima. Para você ter ideia que os últimos 3 lances que a gente deu na praia foram de 1kk. Tem até vídeos disso aí mostrando. Então, é impossível. O que acontecia também era o seguinte: você estava numa situação que você tem vários aliados. A gente aqui respeita nossos aliados. Apesar que algumas coisas acontecem, isso nem sempre é do nosso controle. Eu não tenho como chegar e controlar os membros do clã totalmente. Chegar e falar, você tem que fazer isso, e a pessoa vai fazer. Sempre vai ter um ou outro que vai fazer alguma coisa que vai atrapalhar a aliança. Sempre. É lidando com pessoas, inclusive de clãs diferentes. Então, sempre tem uma desavença, uma picuinha, uma coisa. Então, você chegar e dar um lance. Você não dá um lance no local que seria. Vamos dizer, a Pride está esperando lance no território X. E você vai dar lance nesse território X. É complicado. Mas você tem uma série de fatores. Você tem os clãs aliados que precisam também dar lance. Eu não posso atrapalhar os outros clãs também. Eu não posso chegar só a pensar no meu clã. Eu não posso pensar só na questão de dar lance, passar o lance e pronto. Eu tenho que pensar também mais na frente. A gente tem uma temporada para começar. Eu vou ficar sem Caixa Clã para dar lance? E quem é que ia dar lance? Quem é que passa ceder esse dinheiro, essas moedas para dar lance? Não tem como. Eu não tenho como. Eu não boto dinheiro no jogo. Muita gente dos nossos aliados, marechais, fizeram isso. E hoje em dia aconteceu. Por exemplo,
A Reaper ela deu lance, ela gastou mais de 8 kkk em lance na Pride. E no início não tinha nem certeza se ia ganhar a TW. Mas Você imagina foram se dá cobertos esses lances? Não, os lances que ela começou a dar de 1 kkk na Pride não foram cobertos. Agora, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que logar. Quando iniciava os lances, ela mandava o lance máximo, né? Se você mandar o lance máximo, não tem como chegar e alguém lá e cobrir depois, porque é um lance máximo e único, não tem como. Agora, se eles derem um lance fake de 1 kkk e eu vou lá e dou um lance em cima de 1 kkk, o lance deles é que vai prevalecer. O meu lance não vai passar. E você perdeu aquele dinheiro, não volta. O retorno de um território normal é de 15 kk. Então não precisa ser um gênio para saber que isso vai à falência, né? Se você chega e gasta 1 kkk e arrecada 15 kk pelo esse território, você já teve um prejuízo aí muito grande. Não tem lógica, né? Sim. Então nem todos os lances poderiam ser máximos, não tinham como. E não é só depende da... é o Fox que nem teve nenhum lance que eu dei de 10kk, não existe isso. Não passaria nenhum lance na Pride de 10kk, não passaria. Essa semana nós tivemos 2 TWs de defesa e ganhamos as duas da Pride. E olha que eu já não jogo há bastante tempo, mas eu loguei para ir essa TW e eu achei uma TW divertida, legal, me diverti bastante. Gostei bastante da TW, queria até agradecer a Pride pela brincadeira, foi uma TW muito legal. Porém, eu só não entendi uma coisa, e eu queria que você comentasse sobre isso. Por que ela não deixa você atacar? Ela cobra o seu lance, ela gasta o dinheiro dela para cobrir o seu lance e te ataca sabendo que não vai ganhar. O que você tem a comentar sobre isso? Olha, eu acho que é 3 semanas que fazem que a gente tá atacando a Pride e o lance não passa. Eu vou te falar que um dos lances que eu mandei foi mais de 320 kk. Então você já imagina aí que o lance fake deles devem ter ido lá para 500 kk. Então não sei, tá gastando caixa à toa, né? Porque apesar de que agora sobre as 2 TWs, uma TW de semana passada foi bem apertada. A gente teve muito desfalque. Teve umas situações que a gente não tinha nem 80 para TW. Então foi muito complicado. Aí eles começaram, o primeiro rush eles fizeram normal, com uns 40-40. A gente também. Não é 40-40 não, que a gente foi com menos, né? Mas vamos dizer, uns 40 na defesa, uns 35 no ataque. E eles morreram facilmente lá no ataque e a gente permaneceu até um pouquinho. Tiveram até erros deles, não levantar em torres, essas coisas todas, mas isso aí não vem pra mim, isso aí é problema deles, né? Não sou eu que vou ficar dando dica para os meus adversários. Mas assim, foi complicado pra gente demais. Aí eles ficaram comemorando, porque deixaram uma PT subindo, 10 pessoas dele, e o restante 70 na defesa. Ficaram full defesa, por mais de 50 minutos. A TW durou mais de 1 hora, se não me engano. Foi 1 hora. Não tenho ideia de como foi direito. Então assim, a gente esperava realmente entrar na TW e dar um rush neles. Foi um tipo salto alto controlado. A gente tinha ideia de que a gente tinha ficado um pouco mais fragilizado com a saída de algumas pessoas, né, players fortes, né, e eles tinham recebido reforço, tanto que eles estavam com 130 pessoas, passaram a 170, então recrutaram 40 pessoas. Então tinha que ver alguém, né, que mudasse as estratégias, questão de força, equilibrar a força. E foram TWs bem legais. Já hoje, né, a TW que a gente teve hoje, sinceramente foi muito fácil. A gente foi mais organizado, a gente pegou e disse, a gente tem que tratar agora a Pride como um clã que possivelmente vai dar uma TW legal. Apesar que vai ser meio complicado, né, porque eles já chamaram a Spencer para resgatar eles, então a gente próxima semana vai ser combado, né. A Spencer tá descendo aí para, como você já faz fronteira com a gente. E como a gente é adversário dela, é mais do que justo, né, eles quererem atrapalhar a nossa TW lá.
eles não têm um adversário agora no momento. E aquele negócio de falir também não rola. Isso aí só rola aí pra global, ficar zoando essas coisas aí não. Mas basicamente é isso. A TW da semana passada foi estressante pra gente porque a gente esperava mais facilidade e foi difícil, a gente não estava preparado. E essa semana a gente se preparou e foi fácil. Foi menos de 25 minutos, eu acho. 25 minutos de TW. Então foi muito fácil. Não Bem teve rápido dificuldade mesmo. não. Eu tava mudando de line, cara. Quando apareceu Vitória na tela, eu ainda fiquei chateado. Falei, É. porra, eu tava indo pra outra line pra pegar CT lá e Vitória. Mas enfim. Agora Mas deixa foi TW legal. a Pride pra lá e vamos aqui uma pergunta bem interessante. Mano. A pergunta aqui é o seguinte: existem plays que você nunca imaginou que iria sair da Nations? Aquele que você pensava assim, porra, esse eu sei que nunca vai sair. Esse é meu braço direito, esse nunca vai sair. Você gostaria de falar sobre isso? Rapaz, eu não fujo de pergunta, né? Posso responder tranquilamente. A gente tem realmente pessoas que a gente acredita que, pô, não é porque a gente tá há muito tempo com essa pessoa no clã, é porque as próprias pessoas falam que realmente nunca iriam sair a não ser banidas. Ou se o clã fechar, né? É o que aconteceria. Então, assim, a gente tem realmente pessoas que a gente se decepciona. Mas acontece, isso aí é normal. A gente fica chateado, Eu sou uma pessoa que. Eu não sou o exemplo de Marechal que sei aquele certinho, não. Eu logo meu ACC, mando global, zoo mesmo e pronto, acabou. Me zoa, eu vou zoar também. Então, eu não sou o tipo de pessoa que é certinho, que você vai sair, pá, tá beleza, boa sorte lá. Eu mando boa sorte, mas realmente chateado, porque a pessoa chega e se declara, diz, vou ficar aqui no clã, o clã é melhor que tem. Aí na primeira dificuldade que tem, pula fora do barco. Então pra mim, quem abandona o barco, quando ele tá afundando, primeiro, Sparta, são os ratos. Né? Não tô chamando ninguém de rato, vejam bem. Pra mim, inclusive é um ditado que diz isso. Mas você conhece quem são as pessoas que estão ali do teu lado, que você pode confiar, é no momento de dificuldade, não é no momento de facilidade, não. Quando tá ganhando, todo mundo quer participar, todo mundo comparece, todo mundo quer entrar naquele clã, todo mundo loga pra TW, todo mundo. Eu quero saber no momento de dificuldade, aí mostra quem são as verdadeiras pessoas. Aí, beleza, você quer mudar de área, isso, tranquilo. Pô, mas não fala declarar amor não pra sempre não, que isso aí fica falso pra caramba depois, quando a gente pega aquela pessoa, pô, mas tu não falou que nunca ia sair? Ah, mas eu mudei de ideia. Você pode mudar, mas não diga que nunca vai sair não, porque fica feio pra você. Então, pra mim, a opinião pra mim é essa aí. Eu não vou ficar citando nicks não, porque as pessoas sabem, vai doer na consciência delas. Existe um ditado que diz que assim, quem é sabe. Exato. Quem Exatamente. sabe. Quem não me deve, não me teme. Eu também tenho esse ditado aqui na minha cabeça muito. Então, quem não me deve, não me deve, não. Né? A pessoa, pô, eu não falei isso, então não vou me doer. Mas quem realmente sabe. Agora uma pergunta meio engraçada aqui, que eu vejo o povo muito perguntando aqui, falando no Global, te sacaneando aqui. Eu vejo muito povo te chamando de cachaceiro. Você bebe cerveja ou é pinga mesmo? Rapaz, eu até alimento um pouco essa brincadeira que eles fazem, né, comigo. Porque eles pensam que eu realmente fico irritado com esse tipo de coisa, que eu não gosto. Gente, eu não esquento com isso, não. Ó, cachaça mesmo, eu odeio. Não gosto, eu já tomei já, não vou mentir não. Mas eu odeio o gosto. Eu não sei, é insuportável. Pra mim, eu prefiro mais a cervejinha. E quando eu era mais novo, como todo jovem, né, que sai pra balada, pra, né, curtir a sua mocidade, você sai e vai tomar sua cervejinha. E já tomei cachaça quando aqui eu moro no Nordeste, né? E tinha as vaquejadas, a gente tomava cachaça pra esquentar, às vezes geralmente ou então numa festa de São João, que é num tempo mais frio do Nordeste, então a gente aqui não gosta muito de frio, então para esquentar, tomar uma cachaçazinha e pronto. Mas realmente assim,
E eu não esquento com essas brincadeiras de jeito nenhum. Podem brincar à vontade, pode me chamar de cachaceiro, não tem problema nenhum. O que eu esquento é em relação à questão de algumas brincadeiras que são pessoais que atingem, passam do limite. Mas chegaram a ligar pra minha casa, ameaçar de vir aqui me bater, Sério, cara. fora outras coisas. Entrar em contato com. Teve uma pessoa que era da. Não era da Spencer, que a Spencer não era criada ainda na época. Uma Sácer, que era do tempo do Azul. Que ameaçou ir na minha lista de amigos do Facebook dizer que eu era que eu vivia saindo com travesti. Cara, eu não tenho nada contra travestis, não tenho nada contra homossexuais de jeito nenhum. Tenho amigos e muitos deles são melhores até às vezes o caráter do que muitos heterossexuais. Então eu não discrimino ninguém. Agora, chegar e falar uma coisa que não existe, para entrar em contato com lista de amigo meu, com familiares, dizer que eu saio com travesti, isso é um absurdo. É passar do limite, né? Ligar para minha casa, mandar, ó, teve uma pessoa, um louco aí, que inclusive é recente, que mandou mais de 300 mensagens em menos de 2 minutos para mim no WhatsApp. Pegou meu número do WhatsApp. Eu vou até falar quem é o maluco, né? O Codezão. Ele chegou e um acesso de revolta porque Quem fala de novo? Code. O Code? É o Danton, né? Que isso, cara? Pois é. É Ele mesmo? tem uma paixonite por mim e não correspondi porque eu não gosto, né? Realmente eu gosto de mulher. Nada contra não, viu, Code? Você pode ficar à vontade. Pai do céu. Mas eu gosto de mulher, realmente. Mandou mais de 300 mensagens em 2 minutos. Foi spamando ali no WhatsApp. Porque assim, ele ficou chateado porque a gente não queria recrutar ele. Ele passou quase um mês implorando o recruta aqui no clã. Que ele gostaria de bater na Spencer, que ele não gostava da Spencer, que ele odiava Spencer. Né? E hoje em dia tá lá. E a gente tinha outros fatores. Não era porque a gente queria humilhar ele. É porque tinha pessoas que não gostavam dele, pela atitude dele. Inclusive tem até relatos de pessoas que acusam ele de ter questão de roubo, não assassinou a namorada dele lá, não sei. Essa é questão, não tenho provas, não tenho falar, não sei nada essa parte. Só o pessoal que falam boatos. E boatos pra mim, se não tiver a prova, não, né? Mas aí ele passou muito tempo falando, praticamente implorando para ser recrutado. Tem até prints disso aí. Aí como ele chegou e quis dar uma de escrotão no global, quer zoar, aí eu expus isso pra ele, aí ele realmente ficou chateado comigo. Aí foi no meu WhatsApp, eu tive que bloquear ele, pra você ter ideia, né? Então é coisas pessoais que não precisava fazer, né? O cara tá agora por cima, tá maravilhoso. Mas lembre, tudo que sobe, desce. Então, pode vir, meu filho, pode descer aí. Pode combater a gente, próxima semana que a gente tá aí, viu, Code? Agora, uma última pergunta aqui pra gente finalizar a nossa entrevista. Um recado para todos os marechais que querem derrubar Nátimos. Certo. Olha, de um mês pra cá, o servidor descobriu que tem ódio pela gente. A gente era um dos clãs mais amados que tinha nesse servidor. Todo mundo queria ser nosso aliado. Todo mundo queria ser recrutado. Né? Aí, pelos conjunto de fatores e coincidências, a gente teve uma queda, né? Que é natural. Não tem como todo o império ou país, vamos dizer assim, que cresceu, ele cresceu, subiu, estabilizou e depois caiu. Não tem jeito. Vai levar até uma frase que eu sempre uso. Não é tão difícil chegar até lá em cima. A questão difícil mesmo é se manter por muito tempo lá. Então todo mundo descobriu que tem raiva da gente. A Tornado, a União, a Black Sky. A Black Sky já tinha rivalidade, ficou neutra, a gente deixou de mão, mas nesses últimos dias ele estava ajudando aí os Prides no PVP que teve lá no Magnier. A Spencer descobriu que tem coragem, né? Que é aquela coisa, porque a coragem não tinha antes, descobriram agora que tem coragem. Pra subir e dar lance do lado da gente, que a gente sabia que eles iam atacar lá em cima e a gente foi lá pra lá também, não tinha essa não. Eu fui pra lá realmente. Viu que a Spencer agora tá mais forte e realmente não tinha como. É bater numa parede, você vai conseguir. Se não for com uma marreta, você não vai conseguir derrubar essa parede. Então, bater com a mão nua,
simplesmente você vai acabar com a sua mão. Então não adianta insistir numa coisa que no momento não está dando certo. Então precisa de um respiro, precisa de um tempo, precisa daquela coisa para se reerguer novamente. Então assim, o recado que eu dou para eles é o seguinte: muita gente já tentou, muita. Eu posso listar aqui uma lista, uma quantidade enorme de pessoas, como marechais, como clãs, que tentaram. Inclusive a Spencer não é o primeiro clã que foi criado do nada, não. Esse pessoal aí foi Asna, foi Dedemos, foi Prime, foi o Satanás A4 aí, né? Então, eles podem tentar, pode bater, bata à vontade, tá por cima, tem que realmente pisar, tem que zoar, pode zoar mesmo, tem que zoar mesmo. A gente quando eu tava por cima eu zoava mesmo, não tem essa não. Tem que zoar mesmo, pode baixar a cacete mesmo. Agora, meu filho, quando a gente se levantar, você pode correr. Você venda a CC, fuja, deslogue, passe tempo sem logar, porque a zoeira vai ser eterna. Então, esse é um recado que eu dou pra eles aí. De repente a Nath agora tá com lepra, ninguém quer se aproximar dela, ninguém quer ser aliado dela. Mas antigamente, muitos desses que estão querendo agora zoar, praticamente implorava pra ter aliança. A Pride era um clã que ela não queria, quando a gente declarava a guerra a ela passava até 24 horas para não, às vezes até não declarar guerra, gente, para não ficar com o nome vermelho na cabeça, para não ser perseguido. Hoje em dia, quando eu loguei para a TW de hoje, acho que foi umas 11h30 da manhã, eu loguei, a Pride já tinha mandado declaração de guerra. Eu aceitei com todo prazer. Pode mandar, não tem essa não. Agora, muitos clãs que estão aí agora, que pensam, eu não odeio a Natius. Tinha gente comemorando, tinha gente do Judas comemorando a TW da semana passada da Pride, que a gente tinha durado tanto tempo. Tem gente, inclusive, que está torcendo para que a gente abra a falência aqui, para eles recrutarem as pessoas. Inclusive, todo dia, pessoas aqui recebem PM sendo convidados para lá. Tinha pessoas da União comemorando. Vai Pride, Go Pride. Cara, eu nunca vi isso. Então assim, pode, meu filho, pode zoar, pode bater, pise, humilhe. Não, eu ia falar uma merda, que eu ia falar um país que prefere um presidiário como presidente, tu vai esperar o quê, né? Mas... essa questão de política aí eu não... não, política não tem que... Mas é só pra tu ver a mente do povo, como é que funciona, né? Não... Era melhor botar o Fernandinho Beiramar como presidente, porque o cara é o maior traficante do país, ele de repente dava jeito na economia do país, né? Não sei. Dava certo. Mas, cara, foi muito bom entrevistar você. Acabou? Acabou, né? Acabou as perguntas. Tá bom, faz tanto agora. É bom bater papo, né? O tempo passa rápido. Passa rápido. Sempre que quiser, pode entrar em contato comigo. Eu não tenho besteira nenhuma. Inclusive, se outras pessoas quiserem, pode entrar em contato. Fox, aquela coisa é verdade mesmo? É verdade, meu amigo. Eu não tenho por que ficar mentindo aqui, não. O que eu falo, eu sou conhecido por uma pessoa que não tem freio na língua, não. Eu falo o que tem que falar mesmo e pronto. Aí o pessoal às vezes ficava falando, Fox, você fica zoando no global. Cara, é melhor do que eu logar CC secundária e ficar no global falando, zoando os outros, ou dizendo que o fake não era meu. Tem umas coisas aí que é bem cabeludo que a gente tá sabendo, né, cara, que depois que eu confirmar eu falo pra você. Tá certo. Então, galera do canal, sempre o mesmo pedido de sempre ali, aquela coisinha chata, mas que é importante. Deixa um like no vídeo aí, participa dos comentários. O Fox deu a posição dele, respondeu as perguntas. O que ele disse são opiniões dele, tá? Se você tem alguma coisa contra a opinião dele, deixa no comentário aí, porque depois ele vai ver o vídeo, ele vai ver a sua opinião. Então é importante que você deixe nos comentários aí o que você achou. O Fox falou isso, falou aquilo. Vai lá e comenta, participa lá, comenta lá, deixa seu like. A participação de vocês é fundamental, tá? Para que a gente continue dando prosseguimento no vídeo.
Então conto com a ajuda de vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço, pessoal. Até mais. Abraço. Valeu. Falou.